conceito até agora. Daí, ó, por exemplo, aqui, a gente tem uma funçãozinha para ser derivada, x² y mais xy ao quadrado. Ele quer a derivada em x e em y. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer a derivada em x dessa função, claro, posso fazer pela definição, mas é inútil fazer pela definição quando a gente já sabe derivar de cabeça. Né? Se eu for derivar isso em x, tu saberia me dizer qual que é a derivada disso aqui em x? Você tem que botar naquele formato pelinha, apelão. Botar, ó. Você teria que botar em x, você diz? Cara, Isso, em x. É igual a xy. Calma. Teria que colocar naquele formato e depois que a gente fez a última vez e depois calcular. Eu ainda não tô muito craque em fazer. Essa derivada tu tem que saber de cabeça. Bom, mas... Essa aí tu tem que saber de cabeça, tá? Tipo, ela é a regra do tombo. Ou seja, é mais ou menos assim. Você pega o expoente aqui e passa multiplicando. Então vai ficar 2xy. Ok? A derivada em x desse termo é 2xy. E a derivada aqui vai ser simplesmente y ao quadrado. Essa derivada você tem que saber de cor. A derivada do polinômio, tá? Uhum. Então, aqui o primeiro termo vai ficar 2xy e aqui mais y ao quadrado. Agora, se eu for derivar em y, o x vai ser uma constante, então ele não vai fazer diferença nenhuma na conta. Vai ficar x ao quadrado mais 2xy. Então é o que está aparecendo aqui. Que a derivada em y ficou exatamente o que eu falei. X ao quadrado mais 2xy. E aqui a derivada em x. 2xy mais y ao quadrado. Então, é para ser fácil isso aqui, tá? Essa aqui tem que ser uma parte tranquila para quem fez cálculo 1. Só que tu falou que não teve um cálculo 1 muito bom, né? Não tive. Foi péssimo. Então, por isso que a base falta. Eu só... Volta um segundo, quando você, tipo, explicou o 2xy e o y² lá em cima. Quando você tá derivando em x, você ignora o... Ó, peraí, sobe um pouquinho, deixa eu te mostrar. Lá em cima. Aqui, né? Isso. O que tem? Ó, quando você vai derivar em x, vai ficar... Você faz a regra do tombo, então vai ficar 2x mais xy 2x quadrado. vezes y. 2x vezes y. Y 2x é como se vezes fosse um número. Pensa que é um 3 aqui. Não mexe no 3 quando deriva. Beleza, mas fica 2xy mais y ao quadrado. esse Porque a segundo derivada tipo. de x é 1. Ah, entendi. Isso. Beleza. A derivada de x é 1 porque, novamente, tu tem que usar a mesma regra que tu utilizou aqui. Daí, como cai o 1 multiplicando, porque o x está elevado a 1 aqui. Entendi. Tem que ver dessa forma. E daí, como fica 1 menos 1, 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Entendi. Beleza? Então, se você for fazer o contrário, se for derivar em y, vai ficar x ao quadrado mais x 2xy. Isso? Preciso de convicção. Vamos fazer isso no Python. Tinha feito umas derivadas assim no ano passado. Sim, então, foi mais umas básicas. Acho que era só uma técnica, até não era nem. Ó, vou derivar em x, tu deriva em y, hein? Então, beleza, x fica... derivada em x, se liga aqui. Vou fazer em x. A derivada em x vai ficar como? Vai ficar devido à regra do tombo. Então a gente sabe se f de x é x na n, o x elevado a um número. Então a derivada é n x na n menos 1. Tá? Então aqui vai ficar 2x vezes y. Eu posso fazer a derivada de cada um separadamente. Aqui vai ficar y ao quadrado. Ok? Agora tu pode fazer a derivada em y? Faz no papel, não faz na cabeça.
Beleza, peraí. A derivada de x de y ficaria x ao quadrado mais 2xy. X ao quadrado mais 2xy, exatamente. Aí, ó. Beleza. Viu como é fácil? É Sim. sempre essa regra. Essas Então, regrinhas. me parece... Oi, diga. Fala, né? Quer falar, tipo, essas Não, pode regrinhas. falar. Tu acha tranquilo essas regras? Só preciso, tipo, enxergar elas e quando eu olhar, conseguir fazer. Tipo, por isso que... Certo. O que tu precisa é decorar a tabela de derivadas, cara. Deixa eu te mandar Sim. aqui, ó. Não sei se eu já te mandei. Tá aí, ó. Tabela de derivadas integrais. Aquelas, pelo menos as 10 primeiras, tem que decorar, não tem jeito. Tá? As 10 primeiras tu vai usar no teu curso. Às vezes, talvez tu não use seno e cosseno. Então, tudo que tiver antes do seno ali, tu tem que decorar. Beleza, mas me De ajuda, certa... tipo, a ler essas derivadas, porque essas regrinhas, tipo, quando eu olho, eu não consigo entender muito bem, entendeu? Por isso, tipo, Ah, tá. Vamos para uma aula de cálculo 1, então. isso. Melhor. Vamos aprender derivada para valer. Não Exato. temos pressa, não temos pressa. Vamos lá. Bastante tempo. Cálculo 1, passa todas essas coisas, vai até derivada. Aqui. Ele está falando toda a teoria da derivada que eu vou me abster de não te falar, tá? Agora, eu já dei uma conversinha sobre ela. Aqui derivada num ponto, blá blá blá, não importa. O que importa é... Vamos passar de diferenciabilidade, a gente não precisa saber de derivadas pela esquerda e pela direita. Regras de derivação, é isso aqui que tu precisa, que está faltando, pelo que eu Isso. Eu acho percebi que só aqui. não tá compartilhando. Sério? Verdade. Tá no page. Então, aqui, ó. Primeira regra de derivação, derivada de uma função constante. Então, o derivado de uma constante é zero. Acabou. Beleza? Se tu está derivando apenas a constante sozinha, não pode estar multiplicando nada, tá? Se for uma constante, tu deriva da zero. Por quê? Como eu já falei para ti, derivada é uma taxa de variação. Então, se tu deriva uma coisa Porque ela tá que é elevado a constante... 1, então... Não, não é isso. É porque ela é uma constante. Um x elevado a 1 não é zero a derivada. Porque ele varia. Agora, a constante não. A constante é algo que não muda o seu valor. Então, se tu está procurando a taxa de variação de algo que não muda o seu valor, isso vai ser zero. A taxa de variação é zero, ela não varia. Sacou a ideia? Por isso que é zero. Então tá. Pô, eu preciso fazer um xixi, eu tô muito apertado. Tava dando aula aqui, daí eu vou tomar um remédio também. Menos de 2 minutos eu volto, tá? Beleza. Pronto, como prometido. Vamos continuando. Regra da potência. Essa aqui é que tu vai mais utilizar, que a gente estava utilizando até agora há pouco, tá? X elevado a n. Então, quando tua função que tu quer derivar é x elevado a n, o que significa?
É um x ao quadrado, x ao cubo, qualquer coisa que seja. A derivada é isso aqui, ó. Essa é a mais importante, que mais aparece. É a n, x elevado a n menos 1. Tudo bem, Rafaela? Tudo. Beleza. Então, bem, aqui tem algumas derivadas, então. X a sétima, como é que fica? Fica 7, x a sexta. X elevado a 1, sempre tem que ver isso como um x elevado a 1, vai ficar 1. Agora, derivada do produto de uma constante por uma função. Isso aqui confunde muita gente. Então, preste bem atenção aqui para não ser confundida. A derivada de um produto de uma constante por uma função tem constante no meio. Isso que causa confusão. Que a pessoa pensa, tem uma constante, então é zero. Não, não é zero. Quando a constante está multiplicando uma função, como é o caso aqui, a constante pode ir para fora da derivada e tu deriva só a função. Então tu não se preocupa com a constante, basicamente. Como aqui, por exemplo, ó, tem uma constante 3 multiplicando uma coisa que varia, o x à quarta. Vai derivar só o x à quarta. O 4 vai cair, 3 vezes 4, 12. O 3 ele não some, o 3 ele continua ali. Ok? O 3 sobre π, quer dizer, esse de baixo. O de baixo aqui, mesma coisa. O π está dividindo, ele é um número. Então, 3 que estava em cima passou multiplicando o x ficou 3 sobre π. Π é um número, como qualquer outro. Número irracional, ele é uma constante, então. Π nunca muda, sempre o mesmo. Então, ele está aqui dividindo, vai continuar dividindo. Se ele estivesse somando, o π ia sumir, porque a derivada de π é zero. Só que como ele está multiplicando uma função, ele continua ali. Então, bem, agora umas regras que começam a ficar mais complicadas. Derivada da soma e diferença de funções. Então, essa aqui, a gente no Brasil fala assim, no Brasil, estou dando tanta aula de cálculo para gente de fora, e a tua aula está em inglês também. Tu está no Brasil, né? Tu mora no Brasil, certo? Sim, sim. Isso. Só faço Então, inglês. a regra diz o seguinte, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se tu tem uma soma e tu tem que derivar essa soma, tu pode fazer a derivada de cada uma delas separadamente. Daí vai ficar dessa forma, separado. Agora, o que mais nós temos aqui? Sendo assim, né? Se tu tem, por exemplo, umas funções esquisitonas como essa, às vezes a pessoa que está aprendendo cálculo olha e fica assustado. Mas tu pode derivar cada uma delas separadamente. Derivar essa, depois derivar essa, depois derivar essa. Então a derivada do 7 já é zero. Derivada disso aqui, 6x, né? Passo 2 multiplicando. 2 vezes 3, 6. X elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, 6x. E aqui, o que a gente faz com isso aqui? Nós não derivamos raízes, nunca derivamos raízes. O que a gente faz é transformar uma raiz numa potência fracionária. Okay? Então, a raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Isso é uma regra de potência. Sabia disso? Se tu sabia, beleza. Isso aqui é uma regra mega importante que aparece o tempo todo em cálculo, principalmente em derivada integral. Assim. Parece demais, que as coisas no expoente somam. Então, tá aí. Beleza, regra do produto agora. A regra do produto ocorre quando tu consegue notar nas tuas funções uma multiplicação de funções. Então, às vezes aí parece, assim, duas funções multiplicadas. Então, tu tem que fazer o seguinte, ó. Tenta decorar a sonoridade da regra. É a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. O que é normal mesmo? Normal é a função como ela aparece. Ela aparece assim, ela vai ficar assim na resposta da derivada. Ó, só tipo, colocando uma dentro da outra até... Não, é uma multiplicando a outra, né? Então aqui, por exemplo, tem x ao quadrado e raiz de x. Eles estão se multiplicando, né? Então tu pode usar a regra do produto. Tu faz a derivada do x quadrado vezes o raiz de x normal, ó. Essa linhazinha indica a derivada, tá? Então a derivada de x quadrado vezes a raiz de x normal mais a derivada da raiz de x vezes a x quadrado normal. Mas eu não entendi porque você não pode fazer só uma vez. Tipo, você faz a... Porque a regra é assim. Você tem que derivar duas vezes, tipo.
tu tem que derivar a primeira parte e depois a segunda parte. Sim, então eu poderia fazer 2x vezes x elevado a meio. Não, não vai dar certo. A regra não é essa. Vai dar errado. Ah, tá. Bem, tu tem que derivar a primeira e multiplicar pela segunda normal. Se foi isso que tu falou, tu estava certo. Mas tu tem que Tipo, somar com a derivada da segunda vezes a primeira normal. Senão tu não vai pegar a derivada do jeito certo. Tu não pode fazer as derivadas das duas juntas, multiplicadas. Isso tá errado. eu não posso separar cada coisa e derivar ele Exato. mesmo. Tá, entendi. Tem que separar. Exatamente. Então essa regra aqui aparece muito, tá? É mega importante. Então aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar a derivada de x ao quadrado, que é 2x vezes a raiz de x, beleza, mais a derivada da raiz de x, que é isso. A gente pode até fazer uma outra hora para provar. Vezes o x quadrado. Tranquilo. Ok? Então, bem, eu vou fazer uma dessa para tu entender melhor o poder dessa regra. Deixa eu fazer no Python. A gente tá passando uma matéria que demora muito na faculdade, tá? Então, se tu não estiver entendendo bem, né, saiba o que a gente tá fazendo aqui na medida do possível. Então, vamos supor que eu quero fazer essas derivadinhas aqui, ó. Se liga. X ao quadrado mais x vezes seno de x. Ok? Então a regra me diz o seguinte: eu tenho que definir uma função como, sei lá, g, e a outra aqui é h. Daí, o que rola? Que a derivada da função f, que é a multiplicação de g por h, será a derivada de g vezes o h normal, mais a derivada de h vezes a g foi normal. essa que a gente fez da última vez. Ah, é? Então a gente já tá manjando aí. Qual que é a derivada de g, então? Diz aí pra mim. Peraí. Era... Só derivar aqui, né? Qual Qual que é a derivada de x quadrado mais x? 2x mais... Quer dizer, 3x, né? Não. Qual a derivada de x quadrado? 2x. Qual que é a derivada de x? 0. 1. 1. Exatamente. É 2x. Agora, h. Então, a derivadinha ali do g é 2x mais 1. Qual que é a derivada de seno? Vê lá na tabela. É a regra 7 ou 5. Uma das duas. Peraí. Y igual a U cosseno de U. Isso. Em outras palavras, a derivada de seno é cosseno. Tá. A derivada do seno é o cosseno de x. Logo, agora a gente monta o quebra-cabeça, né? Então, o quebra-cabeça era a derivada da primeira, ou seja, 2x mais 1. Só que, veja, tem que multiplicar a segunda normal, né? Como eu falei. Tem que multiplicar tudo, por isso tem que colocar dentro de um parênteses. Segunda normal é o seno. Mais a derivada da segunda, que é o cosseno, vezes a primeira normal. A primeira normal é esse carinha aqui. Belezinha? Então tá belezinha, belezura. Então essa é a derivada aqui dessa coisa. Então, fizemos pela regra do produto. É só assim que tu consegue derivar funções que estão multiplicadas, tá bom? E aí, como é que eu termino isso? Tá terminado já, mas se tu quiser simplificar, tu pode fazer o chuveirinho, né? Daí tu Mas vai que ficar dá. seno e cosseno, vai ficar, tipo, normal. Não vai... tem como mudar, não tem, Tá, infelizmente. beleza. Então, pessoal. Beleza? Então eu vou salvar aqui, vou te mandar depois. Vamos continuando. Agora a regra do quociente. A regra do quociente é horrorosa. Mas é importante. Então, tudo que eu estou passando aqui, tu com certeza vai utilizar
ali, nas questões que tinham para resolver naquela lista, tinha que fazer essas regras aqui. Uhum. Eu estava fazendo, só que eu estava fazendo de uma forma muito rápida, porque eu não levei em conta que tu sabe, tu não sabe. Então a regra do quociente aqui é o seguinte: às vezes tu tem uma função que é dividida uma pela outra, né? Tua função é uma f de x dividido por uma g de x. Eu acabei de fazer uma derivada de coisas multiplicadas. Agora tu pode ter coisas divididas. Então quando tem coisas divididas, você separa, tipo, faz uma parte, depois a outra. é parecido com a regra do produto, só que é uma montagem de quebra-cabeça diferente, olha só. É a derivada da primeira, tá vendo? Desculpa, a derivada da de cima, vezes a de baixo normal, ok? Da primeira de cima vezes a de baixo. É, a derivada da de cima, vezes a de baixo normal, tudo bem até aí? Mas você só tá pegando as de cima, não entendi ainda. Não tô pegando só as de cima, filha. Olha só, o G tá aqui, o G tá aqui. O G tá embaixo. Entendi. O F tá aqui, que é o de Ah, cima. beleza, beleza. Tá, eu tava começando daí do meio. Beleza. Isso. Agora, menos a derivada da de baixo. Veja, agora tem menos, né? Na regra do produto era mais. Então, não importava a ordem que tu fizesse. Se tu quisesse fazer primeira, segunda derivada, tranquilo. Mas aqui não. Tu tem que tomar cuidado porque tem um sinal de menos. O sinal de menos ele vai na derivada da de baixo, junto com a derivada da de baixo, tá vendo? Uhum. Derivada da de baixo vezes a de cima normal. Tudo isso dividido pela de baixo normal ao quadrado. Beleza? Então, novamente, tu tem que derivar a de cima, de baixo e montar o quebra-cabeça. É simplesmente colocar as derivadas certas, funções certas no lugar certo. Basicamente isso. Uhum. Então, beleza. Então, novamente, vamos ver um exemplo aqui primeiro, né? Ó, aqui tem um exemplinho. Por exemplo, x ao quadrado mais 2 dividido por 3x menos 1. Então, a gente já sabe que vai ter que derivar tanto a de cima quanto a de baixo e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olha só, aqui já está no jeito. Ó. Derivada da f, essa função aqui, que é descrita como uma coisa dividida por outra, vai ser igual ao quê? A derivada da de cima, derivada disso, vezes a de baixo normal, ok? Uhum. Menos, agora, a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Então, agora a única coisa que você se preocupar é derivar essas partezinhas bonitinhas, pequenininhas aqui, né? Qual que é a derivada de x quadrado mais 2, sabe me dizer? O 2 é uma constante, Isso, então fica 2x. 2x, exatamente. E a derivada de 3x menos 1, mesma coisa, né? Vai dar 3. Uhum. Que ele errou em colocar essa linha no 3. Bem, é isso. Daí depois você pode tentar simplificar, às vezes dificilmente dá para simplificar nesses casos, tá? Então eu, como professor, nunca cobro isso. Beleza, fizemos aí. Agora eu vou fazer uma. Quando tem o risquinho é que falta derivar, né? Que não tá Isso, derivado. exatamente. É uma notação de derivada. Então, nem o df dx, por exemplo. Beleza. E por aí vai. Vamos pensar aqui, então, a nossa função. Ela é, sei lá, seno de x dividido por raiz de x. Ok? Então a gente identifica este carinha aqui, sei lá, como g, e este carinha aqui como h. A derivada, faço colorido assim para tu não se perder, porque tem muita coisa, Não, né? melhor, sim. Isso. Bem, a derivada vai ser a derivada da primeira vezes a derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos, aqui é muito importante o menos, a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Então nós temos que derivar. Né? Qual que é a derivada da g? Qual que é a derivada de seno? Você acabou de me dizer que era cosseno, exatamente. Qual que é a derivada de raiz de x? Bem, essa X derivada... elevado a meio? Bem, não, x elevado a meio é a conversão, né? H de x é x elevado a meio. Então será meio vezes x. Não, não é bem assim.
Ué, mas você não pode tombar? Tombar, a gente tomba, só que tem que diminuir em cima, né? Vai ficar 1 meio menos 1. Sempre diminui 1 em cima, certo? Uhum. Então, tombamos, deu aquilo, agora quanto é 1 meio menos 1, né? 1 meio menos 1 é a mesma coisa que 1 meio menos 2 meios. Então, vai ficar menos 1 meio. Ok? X elevado a menos 1 meio. Muito bem, agora com tudo isso a gente pode já colocar as coisas em seus devidos lugares. Derivada da primeira vezes a segunda normal. Então, qual que é a derivada da primeira? Como a gente conversou, cosseno de x. O que é a segunda normal? A segunda normal, de baixo normal, sempre confundo. Menos o quê? A derivada da segunda, que é este carinha aqui. Derivada da de baixo. Quando fala segunda, eu penso de baixo, tá? Faço tanto de regra do produto que estou viajando. Vezes a primeira normal. E a primeira normal é seno. Estou só montando quebra-cabeça de funções aqui. Uhum. Finalmente, a de baixo ao quadrado. Então, raiz de x ao quadrado. Olha só que coisa bonitinha ficou, né? Bem, se a gente usar um pouquinho de álgebra, nós podemos fazer umas simplifications aqui, mas não vai ajudar muito, tá? Cosseno de x vai ficar cosseno de x vezes raiz de x, ou vezes x na 1 meio, menos 1 sobre 2x na 1 meio, seno de x, dividido por x. Ok? Esse x pode até ir para cima, dá para fazer várias simplificações aqui, né? Bem, eu vou fazer, não vou ser vagabundo dessa vez. Então, ele vai menos 1 para cima, então vai ficar menos 1 meio aqui, cosseno de x, e aqui vai ficar menos 3 meios, seno de x. Essa é a derivada na forma que eu considero mais bonita, tá? Agora, a outra estava certa? Tava. Podia deixar daquele outro jeito. Aqui estava certo já? Também, já estava certo. Faz até onde, sei lá, o professor querer. A forma mais bonitinha é essa aqui de baixo. Então, tá bom. Fizemos. Agora vamos voltar para o livro. Vamos ver a regra realmente tensa. Então, regra da cadeia. Já ouviu falar da regra da cadeia? Já, mas não lembro. Regra da cadeia é quando tu tem tu tem uma função que ela não está simples como está na tabela, ok? Então, na tabela o que a gente tem? Algumas coisas que tu segue e copia. Tu não vai pensar por que é aquilo. Só aceita. Por que a derivada do seno é o cosseno? Só aceita. Tem uma prova para isso. Mas, né? Vamos fazer a prova para quê? Só que às vezes tu não tem uma coisa que está na tabela. Então tu tem que usar a regra da cadeia para de alguma forma transformar a função em algo parecido com o que está na tabela. Então a regra da cadeia ela normalmente explica ela é dessa forma, só que isso não nos ensina muita coisa. Mas na prática que a gente entende. Por exemplo, olha essa função aqui. Raiz de 5x mais 2. Isso não tem na tabela. O máximo que teria na tabela é tipo raiz de x, que é a regra do polinômio, né? Regra do tombo lá. Mas raiz de 5x mais 2 não tem. Então a gente pensaria, como seria bom se fosse raiz de x, né? Então a gente muda a variável.
a gente vai chamar tudo que está dentro da raiz de u. Simples assim. A gente chama tudo que está dentro de u. E agora a nossa função não é mais uma função de x, é uma função de u. Vai ser, então, raiz de u. Não é mesmo? Daí, tu tem que derivar esse cara e esse. E depois multiplicar os dois. Daí tu vai ter a derivada que tu quer, que é a dy dx. Olha só. Por quê? Porque se tu derivar esse cara aqui em x, tu vai ter o du dx. Aqui, ó. Du dx é 5. Tudo bem até aí? Se tu derivar isso aqui, vai dar 5, certo? Uhum. E se tu derivar esse cara, a gente já fez umas trocentas vezes hoje, vai dar isso. Que é o dy du. Por quê? Porque tu está derivando y em função de u. Então é dy du. Mas. Mas, Tá, entendi. beleza. Como a gente quer a derivada dy dx, não é nem essa, nem essa. Mas é a multiplicação das duas. Por quê? Porque quando eu multiplico as duas, o du corta, né? Corta em cima com o embaixo, e sobra justamente dy em cima, dx embaixo, que é o que a gente quer, dy dx, a derivada de y em função de x. Então, por isso que a gente faz a derivada das duas, entendeu? A gente faz a derivada das duas e multiplica. Uhum. Isso. Tranquilo, né? Vamos fazer um exemplo. É melhor. Eu vou fazer, depois você faz. Então, vamos lá. Eu vou fazer raiz cúbica de x ao quadrado mais 3x. Isso não tem nada parecido com isso na tabela, né? Então, qual é a ideia? Se fosse raiz de u, como seria bom, né? Então, eu vou chamar u que está ali dentro. X ao quadrado mais 3x. A derivada disso aqui é o du dx. Eu vou derivar o u em função de x. Tá bom? Mas essa raiz cúbica você deixa onde? Eu só estou derivando o u. Tá. Então, vai ficar 2x mais 3. Agora, a minha função f de x não é mais f de x, é mais f de u. Agora está a raiz cúbica. Raiz cúbica de u. Okay? Eu troquei tudo que estava ali dentro, eu chamei de u. Né? Então, tem que derivar a raiz cúbica de u. Eu vou fazer a df du. Tudo bem até aí? Tá entendendo? E você separou, tipo, um você... Isso. Eu fiz essa. Chamei de u, fiz a derivada, porque eu sei que eu vou ter que usar no final. Agora f de u vou fazer a derivada também. A derivada disso aqui, ó, só confia. É 1/3 de u na menos 2/3. 2/3? Não, menos 2/3, porque é 1/3 menos 3/3. Menos 2/3. Tá bom? Uhum. Por quê? Porque isso aqui é 1, né? É 1/3 menos 1. Sim, sim. Isso. Então, eu não quero nenhuma das duas. Eu quero o df dx. Só que eu sei que df dx é igual a 2x mais 3. Opa, vamos mostrar o passo a passo, né? É o du dx vezes o df du. Porque quando eu faço isso, multiplico os dois, né, na prática, eu corto esses caras. E sobra justamente o df dx, que é o que eu quero, ok? Uhum. Então agora eu só pego as coisas que eu acabei de derivar, né? Pego esse cara e multiplico pelo outro. Essa é a regra da cadeia. Tá? Cara, eu não acredito que eu passei todas as regras em uma aula só. Não, foi ótimo, eu entendi tudo. Se tu tá entendendo, eu tô muito feliz. E eu vou ver o vídeo de novo. Só que veja, aqui ainda não acabou por quê? Porque eu quero a derivada em x e ainda tenho u aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir aquele u pelo que ele é em função de x. O que é u em função de x? É aquilo que eu defini lá em cima. Eu falei que u é igual a x² mais 3x. Né? U é x² mais 3x. Coloca. Então, no lugar do u, coloca este mano aí. Tem que tomar cuidado, né? Tem uma potenciazinha ali, então tem que pôr dentro de um parênteses. E isso tudo é u. O u todo estava elevado a menos 2/3. Então, tudo tem que estar elevado a menos 2/3, ok? Uhum. Então, agora é a sua vez.
Vou pôr uma De a little coisa. bit fácil. Eu vou te mandar isso aqui, não precisa se preocupar. Então, vamos lá. Tu vai fazer essa derivadinha bonitinha aqui, ó. X ao quadrado mais 3 elevado a 7. Ok? Beleza, só não sei como é que eu vou separar. Mas. Tu vai ter que chamar de u que está dentro do parênteses. Ah, tá bom, beleza. Qualquer dúvida, fala, tá? Não, tô terminando, tô na última linha já. Tá de boa pra ti? Sim. Com essa foto que você mandou, ajudou. Tá pegando bem aí. É, bom que ajudou. Meu, eu só tô meio confusa quando você. Eu não sei se é um F ou um Y. Toda vez quando faz, tipo, é dy sobre dx ou é Tanto df? faz. F, Y, tanto faz. Preciso simplificar ou posso deixar ela inteira?
Tá, vou te mandar ela sem simplificar. E... Não precisa simplificar. Às vezes não dá, sabe? vai demorar muito. Se simplificar significa abrir o 7 elevado a 7 ali, ia demorar um dia inteiro, né? Não, ó, por exemplo, quando você terminou naquela última, ficou... Eu vou te mandar, você vai entender. Ficou 2x mais 3 vezes 7 vezes x quadrado mais 3 elevado a 6. Vamos ver, você chama aquilo de U, errou na derivada, né? A derivada de constante é zero. Você não derivou o 3. Tá. Então, pera. Foi o teu erro, né? Assim. Só fica x quadrado, né? Não, só fica 2x, né? Sim. Então... Aí a outra tá certa. Daí você multiplica as coisas. Então vai ficar 2x vezes 7 Isso. vezes x quadrado mais 3. Perfeito. Tá bom. E para finalizar, então, eu vou te ensinar uma dica que não está na apostila. Essa dica resolve muito bem essas questõezinhas mais de regra da cadeia mais simples, assim como essa, por exemplo. É uma regra da cadeia também, de certa forma, que a apostila não aborda muito, ou pelo menos não aborda de forma clara, que é o seguinte: se tu tem uma função g de x, que é, desculpa, uma função f de x, que é uma função, uma g de x, elevado a um n, como é o nosso caso aqui, por exemplo, essa é a g de x, e essa é a n, beleza? Entendeu a ideia? Sim. A derivada da f, a f', ela é o seguinte, ela é n g de x elevado a n menos 1 vezes g', ou seja, a derivada do que está dentro. Portanto, para o nosso caso aqui, ficaria como? Vamos ver aqui. Você não precisa fazer esse passo a passo todo, né? Exato, o n é 7, né? Então, 7 aqui. Nosso g, bem, é isso aqui, x ao quadrado mais 3 elevado a n menos 1. N menos 1 é 7 menos 1, que é 6, né? E a derivada do que está dentro é 2x. É mais fácil assim. Bem Só mais que quando fácil. tem, por exemplo, a raiz cúbica. Também funciona, só tu transformar a raiz em potência fracionária. Tá, você multiplica por exemplo. Transforma uma raiz quadrada em elevado a 1/2. Exatamente, eleva, não multiplica. Beleza? Então tá, bem, é isso. Acho que foi bem produtivo aqui. Eu vou te mandar tudo que a gente fez.